pagamos uma cadeira específica sobre esse tema, eclesiologia, né? Para quem não sabe, eclesiologia é o estudo da igreja. Então nós vamos começar hoje, né, uma série de aulas sobre a igreja. O que é a igreja? Qual é a concepção que você tem? Qual é a ideia que você tem a respeito da igreja? Ou melhor, qual é a ideia que você tem da igreja que você é membro, que você faz parte dela e que você frequenta? Como é uma aula, então vamos interagir, né? É importantíssimo que nós tenhamos uma ideia e que essa ideia se transforme em convicção por meio da Escritura do que seja a igreja, do que é a igreja, né? E o meu papel na igreja, né? Isso é de suma importância para que nós entendamos isso. Porque é aí que nós vamos também entender o nosso propósito, né, a nossa missão, né, e o nosso testemunho na terra, não é? Então a igreja ela vai definir, ela vai fundamentar, ela vai ampliar e alicerçar, não é, as suas convicções teológicas e as suas convicções cristãs. Esse é o papel da igreja. Então nós precisamos entender o que é a igreja, né? O que você entende por igreja, né? Eu gostaria de ouvir algumas colocações que fossem breves e objetivas. A igreja para mim é isso, né? Eu entendo assim a igreja, né? Para nós começarmos a nossa discussão aqui, para nós começarmos a desenvolvermos a nossa aula, né, dessa interação. Abre aí em Mateus capítulo 16, vamos ler do verso 13 ao verso 20 Esse aqui é o texto base, né, do Novo Testamento, dos Evangelhos, né, a respeito da igreja, né, da sua fundação, da sua organização. Que Jesus vai definir aqui o que é a igreja e o fundamento da igreja. A palavra diz assim de Deus, Mateus 16, do 13 ao 20. Aqui é um diálogo de Jesus com seus discípulos, e esse diálogo tem duas vertentes. Uma externa aos discípulos, é um assunto externo aos discípulos, e a outra é um assunto concernente aos discípulos, a respeito da visão, né, de quem é Jesus Cristo, de quem é o Cristo, né? Então ele começa assim: indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Então Jesus pergunta aos seus discípulos, que tinham contato mais com o povo, né, quem é o Filho do Homem? Então veja, é uma pergunta externa, não é uma pergunta interna ao meio, ao ciclo dos seus discípulos. Ele quer saber qual é a imagem, qual é a ideia que o povo tem a respeito dele. Vamos lá. Então eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Então a gente começa a perceber aqui que há uma indefinição, não é, a respeito de quem seja Jesus Cristo, da sua pessoa, o que ele é. Uns dizem isso, outros dizem aquilo, e é interessante que no contexto aqui, por ser o povo judeu, não é, eles trazem referências ao Velho Testamento. Então eles comparam Jesus com João Batista, uma coisa bem real, bem mais próxima deles ali, porque eles viram João Batista, estiveram com João Batista, ouviram a pregação dele. Mas outros vão mais atrás, dizem que é Elias, então comparam Jesus com Elias. Outros dizem que é Jeremias, então ouvir dizer, não é uma coisa concreta, real. Outros, um dos profetas, mas não fala quem é o profeta, mas apenas que ele tem cara de profeta. Então Jesus não responde ali a eles,
diz, olha, eles estão errados, eles estão certos. Aqui Jesus apenas ouviu o relato dos discípulos. Mas no verso 15, ele traz agora a pergunta para dentro do seu ciclo, para os discípulos. Olha o verso 15. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem quem eu sou? Então, quem é o Filho do Homem? Sou eu. Ele aqui assume o que ele pergunta, a pergunta que ele faz ao povo lá fora, não é? Eu sou o Filho do Homem. E vocês, quem dizem que eu sou? Então, agora o diálogo muda. Então, respondendo Simão Pedro, não é? Isso aqui é interessante, não é? Porque Simão Pedro era o líder dos 12, era quem representava os 12, não é? Era quem estava sempre adiante, né, dos 12, né? Trazendo mais ou menos de uma forma a ideia do grupo. Então, Pedro representava ali a ideia do grupo, o que o grupo pensava, o que o grupo, né, entendia por ser Jesus Cristo. Mas olha, vamos ver o que acontece aqui. Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vai em cima, ele não titubeia, não é? Ele não vacila, né, na ideia que ele tem de Jesus Cristo. Ele vai em cima. Aí Jesus responde, aqui Jesus vai responder a ele, né? Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Ele chama de Simão, ele chama de Pedro ainda não. Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui a Pedro? Olha, essa sua resposta foi Deus que colocou em sua boca. Você teve a revelação clara, real, de quem eu sou. Mas isso foi enviado, foi dado, foi clareado, foi colocado em seu coração para que você falasse isso. Deus te revelou isso. Logicamente, os 12 que ouviram aquilo ali, né, entraram em concordância com Pedro. Logicamente, isso aqui, o fato aqui, o contexto aqui vai apontar para isso. Não é? Então, ali é uma revelação clara, visível de Deus. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Que todo entendimento que você tem da Escritura, que seja fiel a ela, não é fruto da sua lógica, do seu intelectualismo. Esse entendimento, essa clareza que desaponta os seus olhos, isso é Deus revelando a você a sua palavra e os seus princípios. Mas há um propósito aí para isso aí. Há um propósito para isso aí. Jesus continua aqui o diálogo, não é? Também te digo, também eu lhe digo. Então Jesus vai aprofundar aqui, não é, essa revelação que Pedro trouxe, né, que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que é a palavra Cristo quer dizer o quê? Ele aqui não fala Jesus, ele fala Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? A palavra Cristo quer dizer o quê? Qual o significado da palavra Cristo? Você sabe qual é o significado da palavra Cristo? O nome é Jesus Cristo, não é? A Cristo quer dizer o quê? A palavra Cristo quer dizer o quê? Alguém sabe? A palavra Yeshua, né, é o nome de Jesus no Oiaçu, no hebraico. Quer dizer Jeremias, quer dizer Josué, você pode traduzir, Josué, você pode traduzir dessa forma, mas o foco, não é a palavra Cristo. A palavra Cristo quer dizer o quê? Vamos? Não tenham medo de falar, gente. Uma coisa, a gente está aqui numa aula de escola dominical. Você está gravando? Não, né? Está gravando? Tá. Pode deixar aqui. A palavra Cristo significa Messias, o enviado. Não é? A palavra Cristo significa aquele que foi ungido por Deus, enviado por Deus. Então veja que o testemunho de Pedro vai além, não é, da sua realidade presente de ver Jesus como Filho do Homem.
não é? Ele vai entender que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, é o Messias ungido do Senhor, que vem para quê? Para tirar o quê? O pecado do mundo, que vem para salvar o seu povo, é o Redentor, é o Messias, aquele que vem com um propósito, com uma missão, de ir para a cruz, de pagar o preço do pecado, de satisfazer a ira de Deus, e assim trazer a conciliação de Deus com aqueles a quem Deus quer bem. Então, estou aqui no hino, logo no começo. Então, Pedro tem essa revelação, irmãos. O Senhor é o Messias. A palavra Cristo aqui a gente pode substituir por Messias. O Filho do Deus vivo é uma outra revelação que ele traz aqui no contexto para depois Jesus dizer aqui qual o propósito dessa revelação. Ele é o Messias, Filho do Deus vivo, é o Deus autêntico, é um Deus ativo, ele é vivo, ele não é morto. Então Jesus vai dizer a Pedro no verso 18, continuando aqui a resposta, né, de Jesus para Pedro, né? Também, né, eu lhe digo que você é Pedro. Então não é mais Simão Bar-Jonas, agora você é Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então é sobre essa revelação que Pedro tem, é sobre esse entendimento que Pedro tem, que Pedro recebeu do Senhor, que ele é o Messias, o Filho de Deus vivo, que Deus vai o quê? Edificar a igreja. Quem Pedro representa aqui? Os 12 apóstolos. Então Pedro representa, né, a doutrina apostólica. A gente vai ver isso lá nas cartas. Aqui ainda não, aqui está muito embrionário ainda aqui o conceito aqui, né, dessa questão do papel da doutrina apostólica na igreja, né? Mas Jesus já está pontuando aqui que o fundamento da igreja é a doutrina apostólica, porque Pedro é o representante, né, do concílio apostólico. E vai mais além aqui, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Ela vai avançar, ela vai se expandir, ela vai multiplicar, né? Ela vai ser plantada em todo o mundo, né? E o diabo não vai deter esse avanço da igreja, né? As portas do inferno não vão consumir os eleitos do Senhor. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. O que é que Jesus está dizendo aqui com essas palavras aqui? Isso aqui tem a ver com a disciplina na igreja, um papel disciplinar da igreja. Esse é um ponto interessante aqui. A gente entende que, ou muitos entendem que a disciplina da igreja é uma disciplina que vem para punir. A ideia que nós temos de disciplina é muito ligada à nossa cultura, né? E muita cultura familiar, quando nosso filho desobedecia, nós batíamos, né? Nós corrigíamos com a palmada e colocávamos um castigo, né? Então ali simbolizava ali a disciplina, né? Mas a disciplina da igreja é diferente da disciplina da igreja, porque quem vai disciplinar a igreja é a doutrina dos apóstolos. Quem vai disciplinar a igreja é a doutrina, é a palavra. Por isso que diz aqui: te darei as chaves do céu, né? O que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu, não é? É a conduta, não é? da disciplina, a conduta disciplinar na igreja, né, para moldar a igreja, né, a conduta de Cristo, não é? Esse é o ponto aqui, não é? Esse é o ponto aqui, né? E é interessante aqui, outro ponto também aqui, não é? Que fala que quem edifica a igreja é Cristo. O fundamento da igreja quem é? É a doutrina apostólica, mas quem edifica, quem faz crescer, né, é a pessoa de Cristo, não é? Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Então a minha pergunta é, irmãos, aqui nós vimos aqui no Evangelho de Mateus, não é? Essa questão de Cristo, já de Deus aqui falando
não é, da igreja, dos seus fundamentos, não é, da sua edificação e do seu propósito, não é? Então, esse é o propósito da igreja: edificar, disciplinar, fundamentados na doutrina apostólica, não é? Então, a minha pergunta é: o que é a igreja? Como é que a Escritura ela aponta, ela revela o que é a igreja? Não é? Então, é isso que nós vamos tratar nessa nossa aula de hoje, não é? Nós vamos basear a nossa aula, né, no livro do pastor Leandro Lima, As Grandes Doutrinas da Graça, um curso da teologia reformada. É um livro muito bom, muito resumido, mas com muito conteúdo, né? Bem claro aqui o tema dele. Então, o que é a igreja, irmãos? Nós vamos fazer aqui uma breve introdução. A igreja cristã, que surgiu em meados do primeiro século, é a maior e mais duradoura instituição que este mundo já viu. Se você fizer um histórico, se você parar para analisar, para pensar, essa é uma verdade, irrefutável. A igreja, ela permanece na história inabalável. Inabalável. Empresas sociais surgem, falem, desaparecem, mas a igreja está lá, firme e forte. Firme e forte. Ela passa por todas as eras, ela passa por todas as culturas, não é? Sem se abalar, exceto que ela sofre. Ela sofre pressões, ela sofre os intentos do diabo, ela sofre a pressão do mundo, ela sofre a pressão das filosofias, ela sofre as influências, né, do mundanismo, não é? Mas ela continua firme, ela continua inabalável, inabalável, não é? Porque esse é o ponto. Porque quem edifica a igreja é o Senhor Jesus Cristo. E ela é uma organização ímpar, diferenciada, singular de todas as outras. De todas as outras organizações que você tem em nossa sociedade. Por quê? Porque a igreja é uma organização, é um organismo diferenciado de todos os outros, não é, da sociedade. Alguém pode responder essa pergunta? Alguém tem uma ideia? Pelo texto que nós lemos aqui, acho que Cristo que edifica ela, não? Ele é a base. Isso, porque Cristo é a base da sua edificação. Quem mais? O texto diz que o Filho do Deus vivo. Bom, se o Messias é o Filho do Deus vivo, e se a igreja é criada por ele, é edificada por ele, então a igreja é um organismo vivo. Não é verdade isso? É um organismo eterno, irmãos. A igreja não morre. Essa é uma das diferenças. Nós vamos estar com o Senhor na glória, não é? Como o quê? Como a noiva do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro? É a sua igreja. É um dos termos que o Novo Testamento dá para a igreja. Então, a igreja ela é uma entidade eterna. Ela não morre. Ela não morre. Ela é viva, porque ela é uma organização do Deus vivo. Ela é o corpo de Cristo. Alguém já parou para pensar sobre isso? Claro que a nossa igreja aqui é uma instituição, tem um nome, isso é um fato, é uma realidade, mas eu não falo da instituição legal, do seu CNPJ, eu falo aqui do corpo vivo, nós, formando o corpo de Cristo. Nós somos, independentemente das paredes, a igreja do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo, e esse corpo de Cristo, ele é eterno, ele não é um objeto morto. Ele não é, por isso que as empresas, as SAs, elas surgem, são fundadas, são organizadas, crescem e depois falam e desaparecem, porque é uma entidade que não tem essa característica. Por isso que a igreja ela é singular de toda e qualquer outra organização. Também por isso que ela não deve ser governada como deve ser governada essas organizações, né, que não são da sociedade. A gente não pode copiar, né, o padrão de organização, o
padrão de administração dessas sociedades. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo, de gente, de pessoas. Nós não podemos, né, aplicar esses princípios para o seu crescimento, para a sua organização. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo e ela é um organismo vivo. Esse é o ponto aqui. Vamos lá. Somente o poder de Deus pode fazer com que, do nada, surgisse uma instituição tão firme e duradoura. Então nós temos aqui em Mateus, nesse verso aqui, Mateus 16, do verso 13 ao verso 20, o surgimento da igreja, a origem da igreja. E é uma origem aqui eterna, duradoura. Isso aqui no Novo Testamento, que ela já vem desde o Antigo Testamento. Não é? A gente vai ver isso aqui. Então, ele fala sobre isso. Não é? Então, Pedro, né, era o porta-voz dos discípulos em reconhecimento do caráter de Jesus Cristo como Messias. Fizeram com que Jesus dissesse a ele que ele seria o fundamento e que ele construiria a sua igreja. Efésios 2:20. Vamos lá para Efésios. Nós estamos aqui na questão da fundamentação da igreja, né? Efésios 2:20. Olha o que diz o texto. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha só. Qual é o fundamento da igreja? A doutrina dos apóstolos e os profetas. Quem é a pedra angular de sustentação? Cristo. Cristo é quem edifica a igreja. Então, então temos aqui já a organização, o fundamento, né, da igreja, né? A organização é Deus que cria, é Deus quem forma. O fundamento é a doutrina dos apóstolos e quem edifica é Cristo. Isso aqui é a origem da igreja. Apesar da origem e do desenvolvimento grandioso da igreja, hoje vivemos dias difíceis. Com certeza o cristianismo enfrenta uma das suas piores crises desde o dia da sua fundação. Esse é um ponto, esse é um fato. Não é? Nunca foi tão esfacelado e tão descaracterizado como hoje o cristianismo e também a igreja. Em meio às revoluções e inovações dos movimentos liberais, neo-ortodoxos, pentecostais e neopentecostais, não é? Essa é a crise de tanto movimento aí. E qual é a crise? Como saber qual é o rumo a seguir e como, diante de milhares de igrejas que surgem todos os dias, qual saber qual é a igreja verdadeira? Vocês aqui entenderam, né? A gente viu aqui os fundamentos claros que vão definir o que é a igreja verdadeira, não é? Que é a doutrina dos apóstolos. Isso não pode ser descartado em hipótese alguma, não é? E qual é a nossa crise? Diante de tanta denominação, diante de tanto movimento aí, né, que se fala em nome de Cristo, que se fala em nome do Evangelho, qual saber dentro de toda essa realidade aí? Né? Qual saber? Qual é a igreja verdadeira? Nós podemos definir, irmãos, qual é a igreja verdadeira? Nós podemos perceber, discernir qual é a igreja verdadeira? O que é que vocês acham? Sim ou não? Sim. Como? De que maneira? Disciplina, que mais? Que mais? Vamos lá, doutrina, disciplina, ensino, está ligado com a doutrina. Está certo aqui, são duas características certíssimas aqui. A doutrina e a disciplina, mas falta mais uma, que definem uma igreja como verdadeira. Seguir os mandamentos? Está na doutrina, também, está na doutrina. Então, os estudiosos, né, eles... Cristo ser o centro? Como? Cristo ser o centro? Cristo está na doutrina, Cristo é o centro, está vendo aí, ó?
Então, quando eu falo aqui da doutrina, a gente vai ampliar esse aspecto aqui da doutrina, né? Mas então são três pilares, né, hoje, que definem a igreja como uma igreja verdadeira. Vamos lá, nós temos aqui três marcas, né, que definem a igreja como verdadeira. Primeira, a pregação da palavra de Deus, aí é a doutrina. A pregação genuína da palavra de Deus, a exposição clara, a exposição fiel e real do texto. É o texto que ele guia, não é você que guia o texto, é uma exposição clara, real do texto. Ela ensina, não é? ela preza, ela zela, né, por uma pregação genuína da sua palavra. Essa é a primeira marca, que está dentro da doutrina. Quando eu falo aqui de pregação da palavra de Deus, eu falo da pregação da doutrina, do ensino, da instrução, né, da propagação do evangelho, da palavra de Deus, da sua doutrina, né? A segunda marca é a administração dos sacramentos. Quais são os sacramentos deixados por Deus para a igreja? Ceia e batismo. Hein? Ceia e batismo. Muito bem, ceia e batismo, e não mais outros. Toda e qualquer mudança dessas ordenanças aqui, né, vai definir uma igreja como uma igreja não verdadeira. Uma igreja que não prega a palavra de Deus, ou que prega de forma errada, de forma infiel, não é igreja verdadeira. E a terceira marca é a sua disciplina, a disciplina eclesiástica. Abra aí em 1 Timóteo, Primeiro Timóteo 3, não é 2 Timóteo, 2 Timóteo, irmãos, 3, vamos ver aqui, 3,16 em diante. Nós vamos ver aqui algumas características disso que nós estamos falando aqui, nesse texto de 2 Timóteo 3,16 e 17. Ele vai pontuar aqui justamente a questão aqui da disciplina aqui da igreja, a disciplina eclesiástica. Olha que coisa interessante, como é a característica e o conceito disciplinar eclesiástico aqui, em 1 Timóteo 3,16. Ele vai dizer: toda escritura é inspirada por Deus. Esse aqui é o primeiro ponto. Então, toda disciplina eclesiástica, ela tem como fonte, né, a inspiração de Deus. Então, a sua própria palavra, né, é útil. Então, a disciplina, ela é útil para a igreja. Quando eu falo aqui igreja, estou falando de mim e de vocês, né? É útil para o ensino. Então, nós vemos aqui já as características aqui da aplicação da igreja, das suas marcas. Ensino, aqui vem a doutrina, aqui vem a instrução, aqui vem a edificação, a fundamentação da igreja. É através do ensino, da pregação, da doutrina dos apóstolos, né, que está fundamentada, que está centralizada em Cristo, como a nossa irmã Diva falou ali. Vai mais além, para a repreensão. Aqui entra já o processo disciplinar eclesiástico. Por quê? Porque nós somos pessoas, nós somos membros da igreja que precisamos da disciplina do Senhor. Nós precisamos disso, irmãos. Disciplina não é uma coisa assim esdrúxula, uma coisa assim à parte ou especial na nossa conduta cristã. Por exemplo, pode falar. É porque a palavra disciplina, ela, na origem dela no latim, disciplinar, tem a ver com ensino e não com punição. Ela foi pervertida ao longo do tempo e se tornou essa questão de disciplina. Então, hoje, quando a gente fala em disciplina, as pessoas têm ideia assim: vai ser punido, vai ser castigado, mas disciplina não é isso. A disciplina, da origem latina dela, tem a ver com a origem de ensinar, de conduzir alguém ao aprendizado. É a pedagogia. Essa é a palavra disciplina, quer dizer isso, e não castigo, punição. Então, irmãos, olha aí, a disciplina, ela tem o seu caráter pedagógico, de ensino. Então, quando nós falamos de disciplina eclesiástica, nós estamos falando aqui do quê? Do ensino pedagógico, da correção pedagógica,
de algum desvio de alguns membros. Mas isso aqui está na Escritura, para a repreensão. Logicamente que a pedagogia, né, do ensino, né, vai repreender, vai nos repreender, né, vai nos corrigir para a correção e para a educação da justiça. Então, isso aqui é o fim da disciplina, né? Então, nunca é punição. O foco em si não é a punição. A punição é uma consequência, não é, do seu ato falho, do seu erro, do seu pecado. As consequências vêm, não tem como não virem, né? Mas o fato da igreja se preocupar com a disciplina dos seus membros é justamente isso, é trazê-lo, não é? Trazê-lo para a conduta correta, né, do seu testemunho em Cristo. É uma correção pedagógica. Logicamente existe a punição, né? Mas não é uma punição ao ponto de expulsar o membro da igreja, não é? A gente tem que pensar sobre isso, não é? Você não pode cortar o membro em disciplina na comunhão da igreja. Você não pode fazer isso. Isso não é uma forma pedagógica de você tratar, não é, o problema do membro em falta. Você não pode expulsá-lo do meio da igreja, a não ser que seja um pecado muito assim, não é? Uma coisa muito, não é? E ele não queira disciplina, ele não queira, ele rejeite, não é, essa pedagogia, não é, em sua vida, né? Mas essa é uma das marcas da igreja, mas com que finalidade? Não é? Para a educação da justiça, né? Para você saber como você viver e usar a sua justificação em Cristo, caminhar nessa conduta cristã, e a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então essa é a disciplina. Essa aqui é a questão da disciplina. Então são as três marcas, não é, que definem uma igreja verdadeira, a pregação da palavra de Deus. Vamos pensar um pouco nessa questão aqui, não é? O que seria isso? O que seria, como é que eu vou discernir pela pregação do pregador, ou do pastor, ou do dirigente, se o que ele prega realmente é condizente com a Escritura, se realmente a doutrina que ele expõe, não é, na sua pregação, ela é fiel à Escritura. Então tem algumas características aqui que nós podemos abrir os ouvidos e os olhos, não é, para entender, não é, se realmente a pregação ela é uma pregação genuína. Olha só, ela se apega à Bíblia, aqui é a pregação, como um todo, considerando o ensino bíblico completo, defendendo todas as doutrinas da Escritura. Isso significa que, sempre que as igrejas negam que a Bíblia seja infalível e inerrante, estão falhando em exibir uma marca da sua veracidade. Então, todas as vezes que o pregador, né, ele vai dizer que não, a Bíblia tem erro, tem defeitos, tem contradições, olha, isso aí você pode se levantar e sair da igreja. Não fique, não assista o resto, não escuta o resto. Todas as vezes que ele vai dizer que ela é infalível e ela tem erros, né, ela tem falhas, né, então você já pode sair e nem escute o resto, nem escute o resto. É uma das características que nós temos que observar isso aqui, a fidelidade, não é, na inerrância, não é, e na infalibilidade da Escritura, né? Isso também pode ser visto quando doutrinas fundamentais da palavra de Deus, como a Trindade, a divindade de Cristo, a justificação pela fé ou a expiação, são negadas ou distorcidas. Olha só, irmãos, são doutrinas básicas aqui, né? A doutrina da Trindade. Trindade. Muita gente não crê na Trindade. É um assunto que nem é discutido em algumas igrejas. Tem uns que defendem a unicidade e não a Trindade. Igrejas cristãs, igrejas que se dizem evangélicas, que defendem a unicidade. Deus é um e acabou-se. Alguns defendem que Deus está em cima, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Há uma submissão de um aos outros aqui, não está na mesma linha aqui.
corra dessa doutrina, corra dessa igreja, não fique. Não é? Algumas também não creem na divindade de Cristo. Não creem na divindade de Cristo. Não é? Creem na divindade de Deus, mas em Cristo não. Testemunha de Jeová. Se você falar de Jesus, eles não creem. Eles creem em Jeová, em Jesus Cristo não. Eles não creem. Então, não entra nessa igreja, porque ela não prega fielmente a palavra de Deus. A justificação pela fé. Muita gente crê também, muita igreja prega que é pelas obras. As obras conduzem à salvação, e não pela fé. Não pela fé. Irmãos, isso aqui é algo assim que a gente tem que parar um pouco para pensar sobre isso aqui. Não é? Essa questão da justificação pela fé. Não é? Nós temos igrejas em nosso meio que defendem uma conduta de práticas, né, externas, né, como justificação de que você é crente. Algumas igrejas pentecostais do nosso meio, elas primam muito pela aparência, né, pelos usos e costumes, para você dizer que você é crente. Então, essa justificação pela fé aqui foi totalmente esquecida da sua doutrina. O que vai marcar se você é crente ou não é o modo que você se veste, é o modo que você fala, é o modo que você anda, com aquilo que você come. Né? Os usos e costumes, né, definem isso. E tem muitas igrejas ditas cristãs aqui que essa questão aqui da justificação pela fé está abafada. Está abafada. Igrejas que você, para entrar, tem que pôr um véu na cabeça. Igrejas que ficam homens e mulheres, né, e se dizem cristãs, né? E isso não tem qualquer cabimento dentro da doutrina, essas posições. Né? Ou também negam, também não creem na expiação de Cristo. Não creem que a expiação de Cristo foi totalmente plena. Eles querem acrescentar mais alguma coisa. Né? Então, o sacrifício de Cristo não foi pleno, não foi completo. Eu tenho que fazer mais alguma coisa, além do sacrifício de Cristo. Então, são marcas doutrinárias que negam, né, dessas igrejas que negam, né, que seja uma verdadeira igreja, né? Verdadeira igreja, não é? E também um ponto central, não é? É quando a palavra de Deus, não é o centro do culto. Não é o centro do culto. A palavra de Deus, ela não torna o culto central. Você não vem para ouvir a palavra de Deus. Você vem para ouvir testemunhos, você vem para ouvir música, o coral cantando, você vem para estar com os irmãos, né, naquela comunhão, naquele relacionamento, né, e sempre a palavra ficando para o final. Né, não há uma centralidade no culto. O culto não leva a igreja, não é, ao desfecho central, que é a pregação do Evangelho. Então isso também não caracteriza uma igreja como verdadeira. Né? E no nosso meio, irmãos, tem muita coisa assim. Muita coisa assim. O dirigente, o pastor, o líder, ele abre a escritura, ele lê um texto, e o que ele fala, o que ele prega, não tem nada a ver com o texto. Nada a ver com o texto. Ele fala da vida dele, ele fala da vida de fulano, ele fala das suas experiências subjetivas com Deus, né? E a palavra de Deus não tem qualquer centralidade, ela não conduz o pregador, mas sempre há um desvio. Né? Então, para entendermos se a igreja é verdadeira, né, nós temos, portanto, que ouvir a sua pregação. Irmãos, por isso que nós prezamos tanto aqui, em trazer para a igreja aqui uma exposição, né, da Escritura, né, dentro da nossa limitação, né, clara e fiel à Escritura. A terceira marca aqui é a administração dos sacramentos, não é? O batismo e a ceia, não é? Que nós entendemos que são meios de graça. Batismo e ceia são instrumentos de bênção,
Né? Isso quer dizer é meio de graça, né? Ainda que tenham propósitos diferentes. A ceia tem um propósito, mas são meios de graça, são instrumentos de bênção para a igreja e devem ser administrados com fidelidade à palavra de Deus. Primeiramente, o batismo aqui, irmãos. O foco do batismo, né, imersão ou a expressão, isso é periférico. Isso é periférico. O fato é que tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tem que ter um elemento água. Se ela vai ser aspergida, tudo bem. Se você vai ser imerso, tudo bem. Mas contanto que haja água, que tenha um elemento água, isso é fundamental. Mas se é por aspersão ou por imersão, não tem nenhum problema. Ou se é por efusão, né? Alguém está doente, está enfermo, converte ali no leito, não pode ir para um lugar nem para outro, então você batiza ele lá por efusão, pelo vapor, né? Que vai ficando, vai marcando a pessoa com a água, né? E também a ceia, né? A ceia é clara, são dois elementos claros na ceia: o suco de uva e o pão. Se não tem esses elementos na ceia, não é uma igreja verdadeira, irmãos. Não fique distorcendo a palavra de Deus, né? Então, isso são elementos visíveis, claríssimos, né? A pregação, os sacramentos e a disciplina eclesiástica que nós falamos aqui. A disciplina, irmãos, mantém a pureza doutrinária e a santidade dos membros e dos sacramentos. A santidade é o que nos torna relevante em meio à sociedade. Bom, irmãos, teria muito ainda aqui para falar sobre a definição da igreja aqui, né? Mas a gente deixa para a nossa próxima aula, né? Alguns conceitos aqui da igreja, né? Como é que o Novo Testamento ele trata da igreja, né? Nós temos a igreja visível e a igreja invisível, né? Então vamos deixar isso para a próxima aula, né? Já estamos aqui no nosso tempo já expirou. Alguma pergunta? Não, eu queria só fazer uma colocação. Entendendo que nós somos a igreja, né? Não confundir com o tempo. Isso, exatamente. A igreja é o corpo vivo de Cristo, é o corpo de Cristo. Não é? Então, irmãos, eu trouxe uma breve introdução aqui a respeito da origem da igreja, a respeito das suas marcas. Né? Depois nós vamos ver como é que o Novo Testamento ela trata a igreja, não é? As definições, as suas nomenclaturas. Isso também vai nos ajudar, não é? Bastante no nosso entendimento a respeito da igreja e do nosso papel no corpo de Cristo. Isso é que é o mais importante. Se nós entendemos o que é a igreja, o seu pai, entendemos a sua estrutura, não é? As suas marcas, nós vamos saber qual é o nosso papel, né? No corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo. Ok? Deus nos abençoe.